Bom, nós vamos falar agora sobre os fundos mútuos de investimento, mais conhecido como fundo de investimento. Imagine a seguinte situação: se você fosse até um banco fazer uma aplicação, por exemplo, em CDB, se você chegasse no banco, por exemplo, com R$10.000 querendo fazer uma aplicação em CDB, Certificado de Depósito Bancário, o banco ia te oferecer uma taxa de remuneração pelo período que você ficasse com esse dinheiro lá no banco, baixa em função do valor que você depositou. Se você chegasse lá no banco com 100 mil, provavelmente vai te pagar uma taxa um pouco melhor. Se você chegar no banco com 1 milhão, ele deve te pagar uma taxa melhor ainda do que se você chegasse com 100 mil ou com 10 mil. Portanto, quanto maior o volume de dinheiro que você chegar em um banco para poder negociar, maior será a probabilidade de você conseguir uma taxa de juros mais alta. A ideia de fundos começa daí. Ao invés de você chegar e ir até um banco, fazer a negociação diretamente você com um banco, o que você vai fazer é entregar o seu dinheiro para um administrador de fundos, que esse sim vai juntar o dinheiro não só seu, mas de diversas outras pessoas, e vai formar um volume representativo de dinheiro. E com esse volume ele vai ter condições de negociar no mercado, com os emissores de papéis, uma taxa muito melhor. Por quê? Ele tem um poder de barganha muito grande, porque ele tem um volume expressivo de dinheiro que ele possa negociar. Imagina a seguinte situação, só para exemplificar. Imagina que você, mais 100 pessoas, mais 99 pessoas, ou seja, um total de 100 pessoas, ganharam na Mega Sena 100 milhões de reais. Então, cada um ganhou 1 milhão, por exemplo. E vocês, ao invés de ir individualmente, cada um indo ao banco, fazer a negociação para aplicar esse dinheiro, vocês resolvessem contratar um administrador para que administrasse esse recurso para vocês. Então, o que vocês fariam? Entregariam o dinheiro de vocês para um administrador, que seria o fundo de investimento. O que o administrador vai fazer com esse dinheiro? Ele vai comprar, por exemplo, CDB, Certificado de Depósito Bancário. Vai comprar CDB de diversos bancos, do Banco do Brasil, da Caixa, do Bradesco, Itaú, do Santander, ou seja, vai comprar CDBs emitidos por diversos bancos. Vai comprar também debêntures emitidos por diversas empresas, Petrobras, Vale do Rio Doce, ou seja, ele vai buscar no mercado aqueles emissores de debêntures e vai comprar. Em todos eles, ele vai ter um poder de barganha muito forte, conseguindo, consequentemente, uma taxa de juros expressiva. Ele vai comprar, por exemplo, letra de câmbio. Então ele vai ao mercado e conseguir uma taxa expressiva em letra de câmbio e vai compor esse fundo também. Vai comprar, por exemplo, título público federal. Então ele vai comprar LTN, por exemplo. E também vai fazer operações compromissadas. Por que ele vai fazer operações compromissadas? Porque na operação compromissada, normalmente é compra com revenda, operações por um dia. Então ele vai fazer uma aplicação só de hoje para amanhã. Isso vai fazer com que ele tenha liquidez. Isso quer dizer que, no momento que algum daquelas pessoas que fizeram aplicações solicitar resgate, ele sempre vai ter dinheiro em caixa. Por quê? Como a operação foi feita de um dia para o outro, se naquele dia seguinte alguém pedir resgate, ele não tem que vender CDB, não tem que vender debêntures. Então, vai facilitar para ele na administração daqueles papéis que estão compondo aquele fundo. Bom, então vamos imaginar a seguinte situação. Esses investidores fizeram suas aplicações no fundo. O administrador do fundo comprou diversos papéis. Vamos supor agora que esses papéis, CDB, debêntures, letra de câmbio, LTN, operações compromissadas, rendam, em média, 12% ao ano. Bom, só que vai render 12% em um ano. Nós estamos falando de uma operação de hoje para amanhã, para que possa, todos os dias, as pessoas que quiserem depositar ou sacar, saber quanto que está rendendo o seu dinheiro. Bom, então vamos pegar aqui 12%. Para saber de um dia, você vai ter que dividir por 100 para tirar o percentual. Vai virar 0,12. Vai acrescentar o principal, que é representado pelo 1, então vai ficar 1,12. Só que nós estamos fazendo aqui uma operação para um ano, que o mercado considera o ano como sendo 252 dias úteis. Então seria 1,12, raiz 252 avos, e o que vai dar 1,00044982. Bom, naquele exemplo que nós demos, nós ganhamos 100 milhões na Mega Sena e
Então nós temos ali um patrimônio de 100 milhões, ou seja, foram entregues ao administrador do fundo 100 milhões de reais, que ele comprou esses papéis, CDB, debêntures e tal, que estão rendendo de ontem para hoje uma taxa de 12% ao ano. Bom, como o administrador de fundo, como esse fundo começou hoje, ele pode ter colocado o valor da cota que ele quiser. Por que é feito cota? Porque ao se colocar em cota, as pessoas quando estão fazendo suas aplicações, não estão comprando diretamente papéis, estão comprando cotas daquele fundo. Então, esse administrador pode ter colocado, uma vez que o fundo foi criado hoje, que aquela cota valha, por exemplo, R$1.000. Poderia falar que custa R$1, R$10, R$100, o valor que ele quiser. Isso no primeiro dia. Bom, então o fundo é uma forma de aplicação em condomínio, aonde que esse dinheiro é comprado papéis. Só que aquelas pessoas que fizeram aplicações não estão comprando diretamente aqueles papéis, estão comprando cotas desse fundo. E o que vai valorizar agora é a cota. Então vamos ver, 100 milhões de patrimônio. Como a cota foi considerada no primeiro dia com R$1.000, foram emitidos então 100 mil cotas. Bom, o que vai acontecer? Como aqueles papéis que compõem o fundo estão rendendo a uma taxa de 12% ao ano, 12% descapitalizado um ano vai dar um índice de 1,00044982. Esse índice multiplicado pela cota de 1.000, essa cota então vai passar a valer de ontem para hoje 1.000,44982, que multiplicado pela quantidade de cotas, 100 mil cotas, vai dar agora um patrimônio de 100.044.982. Então, ou seja, o dinheiro daquelas pessoas que fizeram a aplicação no fundo ontem, hoje estaria valendo a mais 44.982. Então, observe, o que rendeu foi em cima da cota e não exatamente em cima dos papéis. Os papéis têm uma rentabilidade e essa rentabilidade é representada na valorização das cotas. As pessoas que aplicam em fundos estão comprando, na verdade, cotas desse fundo e não papéis. Quem está comprando papéis são os administradores dos fundos. Então, observe só uma seguinte situação. Aqui, agora, o patrimônio dessas pessoas virou 100 milhões e 44 mil. Só que é o seguinte, você não contratou um administrador para poder administrar seus recursos? Esse administrador também vai cobrar uma taxa de administração. E, logicamente, que ele vai cobrar essa taxa de administração em cima daquele patrimônio que ele está administrando. Então, vamos ver. Uma taxa de administração de, por exemplo, 1% ao ano, você vai ter que fazer o mesmo cálculo, ou seja, 1 dividido por 100 mais 1, tirar a raiz 252 avos de 1,01 e vai dar um índice. Esse índice, você vai fazer o quê? Vai multiplicar esse índice pelo aquele patrimônio. Quanto que é o patrimônio? 100 milhões, 44.982. Vezes aquele índice de 0,000039482 vai dar 3.950,39. Então, o administrador vai cobrar essa taxa de ontem para hoje por ter administrado todo esse dinheiro. Então, na verdade, pegando 100 milhões, 44.982, menos essa taxa de administração de 3.950, vai dar 100 milhões, 41.031,61 centavos. Aí sim é que vai ser calculado a nova cota. Ou seja, aquele dinheiro dividido por 100 mil cotas que foram emitidos, qual que é o valor da cota? R$1.000, 41 centavos, 0,31. Então, o valor dessa cota líquida já é descontada a taxa de administração. Então, vamos refazer. O que é uma aplicação em fundos de investimento? É uma forma de aplicação financeira em forma de condomínio, aonde o que valoriza são as cotas em função daqueles papéis que foram comprados. Então você aplicou um dinheiro, o administrador de fundos comprou diversos papéis que geram uma rentabilidade. Essa rentabilidade é representada na valorização da cota. No final, você, para saber quanto que você tem de dinheiro, basta multiplicar a quantidade de cotas que você comprou pelo valor da cota, que você vai saber qual o dinheiro que você tem.